E aí você não pode, por exemplo, anticoagular, você vai ter que lançar a mão do filtro de cava. Mas antes da gente falar nas indicações, vamos entender aqui o que o filtro de cava como que funciona, o que é, como que ele é. Bom, primeiro com relação às características. Ele vai levar em conta a sua capacidade de filtrar êmbolos e ele tem duas características que são meio opostas ali, que é a sua capacidade de fixação na parede da veia e a sua recuperabilidade. Quanto maior a capacidade de fixação do filtro, mais difícil é de você recuperá-lo. Isso aqui é fácil da gente entender. E essa capacidade de filtrar êmbolos, é qualquer êmbolo, qualquer micro êmbolo? Não, geralmente os filtros conseguem captar êmbolos maiores do que 3 milímetros. Tá bom, pessoal? Com relação à sua forma, ela pode ser cônica, principalmente, ou também pode ser bicônica, né? São as duas formas que eles podem se apresentar. Coloquei os exemplos ali para vocês, em cima a cônica, embaixo a bicônica. Com relação ao seu tempo de permanência, ele pode ser de 3 formas. Ele pode ser um filtro permanente, pode ser um filtro temporário e pode ser também um filtro que a gente chama de opcional, que ele é recuperável ou ele pode ser conversível, né? A gente vai fazer... Como que funciona isso daqui? Eu coloquei um exemplo para vocês do Venatec, que é um filtro aqui da Braun. Olha lá, em vez de você retirar o filtro, você vai lá, solta aqui aquele anzolzinho, vem com um catéter, abre ali o filtro e ele vai ficar como se fosse aqui, ó, um stent dentro da veia cava ali do seu paciente, tá? Esse aqui então é um filtro conversível. Com relação ao tamanho, ao diâmetro, ele oscila, vai variar muito aí entre marcas. Geralmente precisa de uma cava aí o menor filtro que tem vai conseguir numa cava de até 28 e tem esse aqui, ó, que vai até 40 de cava, né? Uma cava bem grande, 40 milímetros, que a gente chama ele como? Olha só, o que ele parece? Parece um ninho de pássaro, né? A gente chama ele de bird's nest, que é o filtro aí para cavas de 40 milímetros, tá bom? Agora a parte mais importante de filtro, que é o quê? As indicações, né? As indicações clássicas, a gente já está cansado de saber, mas aqui é bom a gente repetir e entender com detalhe. Primeira delas, o paciente tem uma contraindicação absoluta à anticoagulação. Quais são essas contraindicações? O paciente tem um sangramento ativo, uma plaquetopenia ali, ó, abaixo de 50 mil, ou as questões, ó, neuro, lembra sempre do neuro. O paciente teve um AVC, está com um quadro de AVC agudo hemorrágico, não tem como você trombolizar esse paciente. Lesões cerebrais com risco de sangramento ou uma neurocirurgia recente. E cirurgia oftalmológica também apresenta um risco. Outras contraindicações que a gente coloca para vocês: uma hipertensão não controlada, disfunção hepática pela metabolização da droga e renal pela eliminação, ou o paciente politraumatizado, que também vai entrar junto ali do risco de sangramento. Então essas são as principais aí, ó, contraindicações absolutas que a gente vai acabar indicando a colocação o implante do filtro, já que a gente não vai poder anticoagular o nosso paciente. Tá, pessoal? Próxima, além de uma contraindicação, outra coisa que pode indicar o filtro é o paciente que tem uma complicação da anticoagulação, que a principal delas aqui seria o sangramento. Terceira indicação clássica é o paciente que você não está conseguindo anticoagular. Mesmo você podendo anticoagular, você está falhando. O que é essa falha? Ou o paciente está tendo um TEP recorrente, ou você não atinge a faixa terapêutica. Então, essas 3 são as indicações clássicas aqui de filtro. Tem uma quarta indicação também, que seria o paciente, ó, que no pós-operatório de uma embolectomia pulmonar por um TEP maciço. Então, esse paciente também vai ganhar o filtro de cava. Então vamos botar eles todos juntos lá nas indicações clássicas. As indicações relativas, a gente tem o quê? O trombo, por exemplo, iliocaval flutuante. Coloquei aqui para vocês uma imagem, olha lá, dá medo, né, disso aqui para o pulmão. Reparem, olha aqui como que o trombo está doido para ir para o pulmão, doido para sair aqui da veia femoral. Mas isso aqui é uma indicação relativa. Outras indicações, o paciente tem uma reserva cardiopulmonar baixa, ou seja, se ele tepar, ele pode morrer, é uma indicação relativa. O paciente está fazendo TEP recorrentes e evoluindo devido a isso, um quadro de hipertensão pulmonar. Ou o paciente vai ser submetido a uma trombectomia farmacomecânica, como eu acabei de falar para vocês.
Outras situações menos frequentes aqui, paciente com embolia paradoxal, ou embolia séptica, ou uma TVP de cava inferior. Ah, tem TVP de cava inferior, eu quero pôr filtro. Não, de jeito nenhum. Paciente, o tratamento padrão é anticoagulação. Não é de jeito nenhum, mas o tratamento é anticoagulação. Você vai julgar caso a caso. Ah, tem uma TVP de cava, o paciente tem uma reserva cardiopulmonar pior, beleza. Mas só por ter uma TVP de cava não é indicação de filtro, né? Por favor. E tem também as indicações profiláticas, só que na verdade não tem mais. Era utilizado em cirurgias bariátricas, pacientes de alto risco, mas o filtro de cava profilático não é mais utilizado, tá? Se tem as indicações, temos as contraindicações do filtro de cava. Quais são elas? Aqui é meio que instintivo. Por quê? O paciente, ó, você tem uma inabilidade de acessar a cava. Como que você vai colocar um filtro lá? Lógico que não tem jeito. A cava está totalmente preenchida por trombo. Não tem como colocar. Ou uma veia cava anômala, ou tem uma compressão ali no local, que às vezes foi até o motivo da trombose, uma neoplasia, um câncer ali comprimindo. Não dá para você colocar um filtro lá, né? Senão vai dar ruim. Ou um distúrbio de coagulação grave, que o paciente às vezes nem aguenta ali, por mais simples que seja, você vai ter que fazer uma punção. Então, se tem um distúrbio grave nesse paciente de coagulação, é considerada uma contraindicação. E aonde que a gente coloca o filtro? O local, como regra, né? O local padrão é em localização infrarrenal, tá? Mas pode colocar supra? Pode. Quando que a gente vai colocar? O paciente, por exemplo, tem uma TVP de gonadal ou renal. Por quê? Ó, reparem, aqui na verdade é a veia hepática, tá? Não é a veia renal. A veia renal está aqui para baixo, bem na altura da pinça. Então aqui foi colocado suprarrenal. E aí, se tem uma trombose aqui na veia renal, por exemplo, esquerda, se você coloca um filtro abaixo, não está filtrando nada. E a gonadal esquerda deságua na renal. Então, são situações que a gente vai colocar acima. Outra situação, paciente gestante. Por quê? É um quadro de compressão. Então, você tem que fugir ali do útero gravídico. Outras situações que a gente vai colocar acima. O paciente já tem um filtro, só que está mal posicionado na posição infrarrenal, mas ele está tombado, não está filtrando. Ó, ou uma trombose proximal a um filtro prévio. Você já tinha um filtro infrarrenal e fez uma trombose de renal, por exemplo. Tá? E aqui, por último, uma duplicação de cava, porque senão pode ir pela outra cava, e uma oclusão da cava inferior por trombo. Se a cava infrarrenal está toda trombosada, você ainda pode colocar ali em posição suprarrenal. Beleza? E aqui, o que é isso daqui? É um filtro que embolizou, foi lá para o coração? Não, coloquei só para a gente saber que dá para fazer. É um filtro de cava, de veia cava superior, tá? Dá para colocar? Dá, mas é a exceção da exceção, porque trombose de membro superior geralmente tem uma evolução benigna, tem baixo índice de tromboembolismo pulmonar, mas é só para vocês saberem que tem essa possibilidade, tá? Com relação aqui ao implante, a gente faz lá a nossa angiografia para ver onde estão as renais, elas ficam até mais fáceis de ver quando o paciente faz valsalva, ou a gente pode fazer guiado por ultrassonografia Doppler, mostrando aqui, ó, a posição da cava e do filtro, e também podemos utilizar quem? O AIVUS, dá para fazer um implante de filtro guiado pelo AIVUS, coloquei ele para vocês, ó, estamos descendo ali com o AIVUS, ó, na verdade o AIVUS está subindo, né, ó, chegando aqui bem passamos ali pelo filtro, deu para ver ali as imagens hiperecogênicas chegando até a pontinha, tá bom? Dá para fazer guiado por AIVUS. E com relação às complicações, bom, o filtro de cava ele pode ter uma trombose, o filtro pode migrar, o filtro pode fraturar, ou até mesmo se encontrar com estruturas adjacentes, pode dar uma fístula arteriovenosa, por exemplo, para a cava, para a aorta, né? Fazer uma fístula ali, pode se comunicar com duodeno, às vezes vai lá fazer uma endoscopia, tem uma perninha de um filtro lá, ou pode até comprimir nervos e dar quadros aí de dor lombar, por exemplo. Então o filtro de cava não é isento de riscos, tá? E sempre lembrar de retirar o filtro assim que possível, tá? Ah, o paciente está com câncer ativo ainda. Beleza, deixa o filtro quietinho lá. Mas se der para retirar, você tem que estar sempre reavaliando o seu paciente. Chegou nesse momento, tem que retirar, tá bom? Por quê? Porque o filtro complica.